Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Eu sou a professora Gisele Souza, de Educação Física, e hoje quem vai nos ajudar é a Jéssica. Oi, Jéssica! Nós vamos falar sobre a transformação histórica, cultural e tecnológica dos jogos. Qual é o nosso objetivo hoje? Reconhecer e compreender o jogo e suas manifestações lúdicas enquanto fenômeno cultural intrinsecamente ligado à história da humanidade e também como conteúdo curricular da educação física. Então, gente, o jogo ele está ligado à história da humanidade. A gente vai ver isso hoje na aula de hoje e também como conteúdo da educação física. Você sabe a diferença entre jogo e brincadeira? Será que quando você está brincando lá de esconde-esconde, você está brincando ou está jogando? Quando você faz alguma brincadeira com dado, você está brincando ou está jogando? Vamos ver isso? O que é jogo então? Qual a definição de jogo? Jogo é um termo do latim, se chama jocus, que significa gracejo, brincadeira, divertimento e toda e qualquer atividade em que exista a figura do jogador. Então, no jogo, sempre tem que existir a figura do jogador. Qual é a sua principal característica? É a brincadeira, o divertimento e existir o jogador. Então, vamos falar um pouquinho sobre o jogo. Geralmente, o jogo tem poucas regras. O jogo tem poucas regras, mas regras definidas. E tende a ser simples, né? Então, aqui tem um jogo aqui de tabuleiro, né? Mas, geralmente, o jogo tem regras bem simples. Pode envolver dois ou mais jogando entre si, como adversários ou cooperativamente com grupos de adversários. Então, o jogo pode ser um contra o outro, pode ser uma equipe contra a outra, pode ser duplas contra duplas. Então, depende do jogo que você vai jogar. Quais são as áreas de interesse do jogo? Os jogos costumam ser estudados por 4 áreas do conhecimento humano. Então, vamos lá. O antropológico, que estuda o significado e o contexto dos jogos. Então, muitas vezes, os jogos nasceram... Por que esses jogos nasceram? Jogos africanos. Então, ele vai estudar por que nasceu, quando que nasceu, os jogos lá que vêm do tempo dos escravos, por quê, quando que eles jogavam, por que eles jogavam. Então, esses jogos têm um estudo antropológico. E o sociológico estuda os efeitos do jogo sobre as pessoas. Então, está fazendo um jogo lá e qual é o efeito desse jogo? Do ganhar, do perder. Esse jogo faz a pessoa refletir? Então, o sociológico faz isso, ele estuda, né, o comportamento da pessoa. E o tecnológico? Estuda os elementos que compõem os jogos e sua utilização. Então, é a parte mais tecnológica, né? O que compõe o jogo? O que compõe esse jogo? Qual a sua utilização? É a parte mais tecnológica do jogo. E o comercial? Analisa a criação e a evolução e a comercialização dos jogos. Então, o comercial, ele vai analisar o que? Esse jogo é legal, esse jogo, se eu lançar esse jogo, ele vai vender bem, eu vou fazer uma propaganda para a mídia, ele vai vender bem esse jogo? Então, é isso que o comercial faz. Então, eles são estudados por essas 4 áreas, o antropológico, o sociológico, o tecnológico e o comercial. E o que é brincadeira? Vamos ver qual a diferença de brincadeira e jogo aí, hein? Brincadeira é a ação de brincar, de entreter, de se distrair. Pode ser uma brincadeira recreativa, como brincar de esconde-esconde. A gente falou lá, né? Então, aqui nessa figura aqui, ó, tem muitas brincadeiras, ó. Bolinha de gude, esconde-esconde, jogo do peão, soltar pipa. Então, isso aqui é brincar, as crianças que estão brincando. Então, brincar não é que nem o jogo, né? Que tem regras. O brincar é brincar, para se distrair, para se entreter. Então, essa é a função do brincar. O que separa a brincadeira de outras atividades diárias é o seu aspecto divertido e criativo. Então, você pode brincar sozinho lá, aqui, ó. Aqui tem a imagem de uma criança brincando sozinha. Ela tá com a casinha dela, tá brincando com os ursos, né? Ali com a boneca, tá usando a sua imaginação, né? Ali a realidade, coloca a boneca lá em cima, coloca o ônibus. Então, é a criatividade. Em vez de ser uma ação realizada em prol da sobrevivência ou da necessidade.
O brincar pode ser diariamente, né? A criança brinca diariamente, então ela brinca com os brinquedinhos ali, então a sua imaginação vai longe, né? E a diferença de jogos e brincadeiras? Jogos versus brincadeiras. O jogo pressupõe uma competição, né? O jogo pressupõe que há um vencedor. Nem sempre o jogo tem vencedor, mas ele pressupõe. No jogo existem regras, né? Que eu já tinha comentado lá. O jogo ele tem regras previamente estabelecidas. Então, quando você vai jogar alguma coisa ali, você já combina as regras. São regras simples, né? Ó, que todos os intervenientes devem seguir. Então, são regras simples, mas tem regras no jogo. E no brincar? No brincar não existem regras. Ou essas são criadas pelas pessoas que estão brincando. Então, as crianças estão brincando. Então, não existe umas regras previamente. Ah, esse jogo é assim, esse jogo é assim. Brincar é assim. Não. Brincar, a criança pode combinar. Ah, vamos brincar de casinha, né? Então, você é o pai, eu sou a mãe. Então, a criança vai combinando. Não existe um vencedor nem uma competição. Não é uma competição e não tem um vencedor como o jogo. Como surgiu os jogos e as brincadeiras? Então, como é que surgiu isso? Kishimoto, em 93, afirma que os jogos foram transmitidos de pais para filhos. Então, o pai brincava de um jogo, transmitiu para o filho e assim foi os jogos, né? Esses jogos foram transmitidos de geração por geração, meio de conhecimento empíricos e permanece na memória infantil. Então, aqui, por exemplo, estão jogando o jogo de damas, né? Então, eu acredito que o pai de vocês, os avós de vocês, né, já jogavam dama. Então, provavelmente, o avô ensinou para o pai, que vai ensinar para o filho, e o filho vai ensinar para o neto, né? Ali dessa pessoa aqui. Então, os jogos eles são passados de geração em geração e muitas vezes vão mudando as regras, né? A indústria dos jogos e brincadeiras. Então, olha aqui quanto jogo existe aqui, né? Aqui nessa loja de brinquedo. Nas últimas décadas, cada vez mais os jogos e as brincadeiras vêm sendo incorporados como produto industrial. Então, né, você chega lá, eu quero... A pessoa não cria mais o jogo, ela já tem ali no comercial, né, já é comercializado o jogo. Vai lá e compra o jogo, né, já vem com as regras pré-estabelecidas, né? Antigamente as pessoas faziam jogos, criavam as regras e era passada de geração para geração. A mídia e os jogos e a brincadeira. Olha quanto jogo aqui já foi solto na mídia, são os mais conhecidos aqui, né? A mídia tem sido uma forte aliada na divulgação dos jogos produzidos pela indústria. Não quer dizer que esses jogos são produzidos pela indústria são jogos ruins, são jogos bons também, que, né, a criatividade, muitas qualidades eles têm, né? Então, o jogo, mas a mídia, ela já coloca lá esse jogo para trabalhar isso, né? Então, ela já está jogando lá na divulgação. E qual é o futuro dos nossos jogos? Como é que vai ser os jogos daqui a um tempo? Aliás, daqui a um tempo já está sendo, né? Com a evolução tecnológica, muitos jogos que estavam presentes exclusivamente de forma física, hoje estão disponíveis de forma virtual. Então, você consegue jogar, por exemplo, xadrez, que era um jogo só de forma física, né? Tinha que ter um parceiro para jogar, tinha que ter alguém para jogar. Você consegue jogar online. Então, você consegue jogar aqui no Brasil uma pessoa lá na China, o xadrez. Porque as regras de xadrez são as mesmas para todo mundo. Então, você consegue jogar xadrez com várias pessoas devido à internet, né? Eles estão interligados, estão de forma virtual já disponível. Você consegue jogar o xadrez com qualquer pessoa do mundo. Os jogos eletrônicos são grandes influenciadores da nossa sociedade. Os seus impactos podem ser observados em nossa cultura, no modo de relacionamento e até benefício à educação. Então, muitas vezes os jogos, né, alguns jogos têm alguns jogos educativos, né? Então, o professor vai lá, hoje, né, está inserido muito a tecnologia nas salas de aula, então o professor vai lá e dá uma sugestão de jogo para os alunos, coloca como lição de casa esse jogo, né? Então, ele está muito inserido aqui, ó, na educação e na nossa vida mesmo. Com os aperfeiçoamentos da técnica dos jogos eletrônicos, os jogadores enfrentam vários problemas em distinguir entre a realidade e o virtual, tendo como consequência atividades que vão dar perda da sociabilidade, pois preferem seus avatares, nos quais podem fazer tudo que não pode ser feito na vida real, ou até mesmo o contrário, utilizar o que seus avatares fazem
do mundo ficcional no mundo real. Então, o que acontece? As pessoas hoje, elas estão, né, tão tecnológicas que elas já não conseguem desvincular da realidade com a parte virtual. Então, isso muitas vezes faz mal, porque a pessoa fica lá 3, 4, 5 horas jogando, muitas vezes com um jogador online que você nem conhece, né? E está jogando ali durante 3, 4 horas. Ambos os problemas remetem à liberdade de se fazer o que quiser sem nenhuma regra. E isso com deleite da diversão. É importante considerar que existem malefícios, mas também benefícios desses jogos relacionados ao desenvolvimento dos jovens. Então, o jogo não tem só, né, só malefícios, também tem os benefícios. Tem alguns jogos que eles são mais expansivos, né, que as crianças jogam e melhora a concentração, melhora o desenvolvimento, trabalham ali com estatísticas, né? Então, nem sempre é um malefício, mas também tem um benefício. O filme do diretor Steven Spielberg, Jogador Número 1, que é de 2018, é uma dica para refletir melhor a relação entre as pessoas, realidade virtual e a vida real. Então, esse filme aqui, né, que se chama Jogador Número 1, ele faz uma reflexão sobre a realidade virtual e a vida real. Vamos lá para o exercício número 1. A evolução tecnológica trouxe cada vez mais elementos realistas aos jogos que misturam a realidade e a ficção. Estudos recentes apontam como o universo dos games tem adquirido a capacidade de alterar até algumas ligações cerebrais, geram sedentarismo, perda de sociabilidade e problemas da coluna. Mas apesar de alguns argumentos que defendam os malefícios dos jogos, existem alguns benefícios, também como, por exemplo, auxílio do raciocínio lógico, melhora na coordenação motora, desenvolvimento da capacidade, de tolerância e frustração e até mesmo a profissionalização por meio da esportivação do games. Reflita a respeito dos possíveis impactos que a realidade virtual pode gerar sobre a vida real e se os jogos trazem mais malefícios ou benefícios para a vida das pessoas. Tempo para vocês refletirem.
Retornamos! E aí? Traz mais malefício ou benefício para a vida das pessoas? O que vocês acham? Vocês fizeram essa reflexão com tudo que a gente já conversou aqui, né? Assistam um filme lá, O Jogador Número 1, faz de novo essa reflexão e depois escreva em seu caderno e compartilhe com o seu professor. E o exercício número 2, ó. Vamos experimentar um jogo de realidade aumentada. Passo 1. Instale o jogo Stackyar. Use o QR Code. Então, qualquer um desses, esse aqui é um QR Code para Android e iOS. Ele é um jogo gratuito que você pode chegar ali, vai no QR Code e você coloca lá e vai para o jogo. Então, você também pode escolher algum outro jogo de realidade aumentada de sua preferência. Então, vamos lá. Você vai instalar o seu jogo lá e vai jogar um pouquinho e daqui a pouco a gente volta. Ok? Tempo para vocês.
Retornamos! E aí, conseguiram instalar o jogo? Como foi a experiência para vocês? Foi legal? O que vocês jogaram? Foi o jogo mesmo que a sugestão aqui? Como vocês veem o futuro tecnológico na produção dos novos jogos e brincadeiras? Depois de vocês jogarem, qual é o futuro? Vocês acham que o futuro é só a tecnologia ou não? Os jogos de tabuleiro, as outras brincadeiras ainda vão sobreviver à tecnologia? Então vamos refletir sobre isso também. Vocês jogam ali, reflitam e compartilhem com o professor de vocês. Aqui nós temos o Saiba Mais, temos esse QR Code aqui, que você vai acessar e lá vai ter jogos e brincadeiras, conceito e classificação. Então aqui vai ter como é que são os jogos e brincadeiras, quais são os conceitos, como é que eles são classificados. Nós falamos aqui um pouquinho, como são classificados os jogos, mas aqui você pode aprofundar mais. Então, tanto aqui quanto os jogos tecnológicos, jogos de tabuleiro, Então, a imagem é essa aqui. Então, vocês vão lá, clica no QR Code de vocês lá e vocês vão ter essa informação aqui. E o que nós estudamos hoje? Estudamos o que é jogo, Lembra que jogo é aquilo que tem regra definida. Brincadeiras. As brincadeiras quase nunca têm regras. Ou as crianças ali definem as regras no momento da brincadeira. As suas origens, aonde se originou a brincadeira e os jogos. A influência da mídia, que a mídia tem colocado muita coisa ali, muitas propagandas, muitos folders sobre os jogos. Os jogos enquanto produto, como é que ele vai ser comercializado, como ele é comercializado. E o futuro tecnológico na produção de jogos. Como é que vai ficar o nosso futuro aí com esses jogos tecnológicos? Essa foi a nossa aula. Eu espero que tenham gostado. Até breve.